Teoria de Down, base da análise técnica. A expressão já diz tudo. Todo trader tem que conhecê-la conceitualmente e praticamente. Ao final desse vídeo, graficamente, mostrarei para você todos os fundamentos da teoria de Down. Se inscreva no canal, venha comigo nessa jornada. Vamos juntos. Vamos lá. Charles Down, aquele famoso do índice Dow Jones, executou essa teoria com os seguintes fundamentos. Criou, né, essa teoria com os seguintes fundamentos. Primeiro deles, os preços já incorporam todos os descontos, a não ser desastres naturais. Ele disse que você não precisa ficar analisando os preços para determinar o que vai acontecer com os preços daqui a pouco. Não, porque tudo que tem que acontecer aos preços já estão incorporados a eles, à exceção dos desastres naturais. Mas, com a velocidade que nós temos hoje, né, velocidade de internet, velocidade de tecnologia, mesmo aquelas notícias que impactam as cotações dos preços, elas já são absorvidas praticamente instantaneamente. Vide 11 de setembro. Obviamente que os preços não estavam absorvidos por aquele desastre, mas, assim que aconteceu, instantaneamente, os preços já reagiram e o mercado já incorporou às cotações aquelas ocorrências. Portanto, não há necessidade de analisar análises paralelas para cálculo de impacto nos preços. Você tem que focar nos gráficos. Foque nos gráficos, porque isso é que importa. O mercado é mais eficiente para isso, com certeza. Segundo fundamento, o mercado possui 3 tipos de tendência. Down imaginou como o movimento do mar. Então, ele definiu a primeira tendência como a tendência primária, que seria o movimento forte do mar, o movimento forte da maré, com bastante alteração, vamos dizer assim, né? No caso, é o preço, né? Uma alteração forte do preço, um movimento forte. A segunda tendência, a tendência secundária, que são ondas, já são aquelas movimentações internas na tendência primária, que ele chamou de tendência secundária. E, por fim, a tendência terciária, que é apenas uma marolinha, né? Seria as ondas batendo ali à beira da praia. Ou seja, não tem muita amplitude. As tendências primárias, elas possuem 3 fases. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para realmente as tendências primárias, que são essas que importam para a gente, day traders. Não que as secundárias e as terciárias também não importem, não é isso. Mas como você tem um limite de tempo diário, né? Você está operando dentro do limite de um dia, a tendência primária e as suas fases, ela tem mais importância para nós, day traders. A primeira fase é a acumulação. A acumulação é aquela fase que os grandes players estão acumulando contratos. Numa fase de alta, estão acumulando compras. Numa fase de baixa, estão acumulando venda. Mas espera aí, já aconteceu a alta ou a baixa? Não. Eles imaginam, né? Tem lá os seus motivos, as suas análises, que acontecerá uma alta. Então, acumulam contratos na compra. Se eles imaginarem que vai acontecer uma venda, acumulam contratos na venda. Obviamente que essa acumulação ela é de forma discreta, né? Ela não é de forma agressiva, não é uma agressão, não é um consumo forte de liquidez. Por quê? Porque eles não querem movimentar o preço,
eles só querem acumular contrato. Então, tem que ser de uma forma tranquila. Tá aí, ó. Essa fase indica o olhar clínico, né, daqueles players. Nem sempre clínico, né, mas tudo bem. Mas o mercado já assimilou os impactos negativos que causaram uma tendência de baixa, coisa e tal. Isso aí, no caso, ele está falando de uma tendência de baixa que parou, né? Mas a acumulação, ela tanto serve para uma tendência de baixa que parou, como uma tendência de alta que parou. Participação pública. Essa é a fase onde, como o nome já diz, o público participa, ou seja, os grandes players já estão abarrotados de contrato. E aí aconteceu o movimento do preço, por uma razão, uma notícia, ou não importa. O preço começou a movimentar. Consumo forte de liquidez, né? Agressão forte. E o mercado percebe aquele movimento forte e pula. Aí a gente entra de cabeça. É o momento da fase de participação pública. Aí, ó. Sabe aqueles investidores que seguem as tendências? Nessa fase, eles percebem o movimento e começam a comprar o ativo, nesse caso, numa tendência de alta, né? Deixando as altas, nesse caso, mais perceptíveis, as altas do preço, né? Nesse momento, o mercado está assimilando os fatores positivos daquela tendência. A última fase é a fase da distribuição. Essa fase, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é a fase que os grandes players eles querem lucrar. Então, numa tendência de alta, por exemplo, essa fase ela é marcada pela venda, pela oferta, pela supply, né? Vinha a demanda, né? Fazendo com que o preço se deslocasse muito para cima, e, num determinado momento, alguém quer lucrar, ou alguém quer reverter aquela tendência, né? Por exemplo, os vendedores que estão esperando, que não entraram, né, naquele movimento de alta, e que estão esperando os preços ficarem bem caros, para aí sim você entrar vendendo, podem entrar nessa fase, né? É aquela coisa, vender caro e comprar barato. Então, a fase de distribuição é a fase que você tem que tomar muito cuidado, analisar com cuidado, principalmente se você não entrou, porque é uma fase decisiva. A tendência pode continuar, a tendência pode fazer uma correção, um pullback, um retracement, e retornar e continuar, ou pode acontecer uma reversão da tendência. Então, você tem que estar apto para fazer a análise e saber o que você vai fazer, se você vai embarcar finalmente nessa tendência, se você vai aproveitar somente esse pullback, ou se você vai embarcar na nova tendência, né? Na tendência na reversão daquela tendência anterior. Ok? Então, essa fase de distribuição é uma fase que demanda uma cautela muito grande. Aí, ó, o pessoal que comprou na fase de acumulação, nesse momento, está querendo botar dinheiro no bolso, né? Obviamente. O volume precisa confirmar a tendência. Dão também foi enfático nisso. Não é só porque você está vendo um movimento de um preço que já é uma tendência. O volume tem que confirmar. E no nosso caso, day traders, principalmente de índice futuro, dólar futuro, na B3, eu destaco sempre os horários. Caso do índice futuro, dólar futuro, 10 horas da manhã, papel abrindo, bolsa abrindo, o volume cresce, o volume aumenta. 10h30, Nova York, mais ainda. Então, nesses momentos, é que você tem que prestar bastante atenção no volume, porque o volume vai te dar a dica para você entrar ou não naquele ativo, naquela operação.
Está aí, né? Segundo a teoria de Down, o volume é um fator secundário, mas ele pode e deve, né, confirmar as novas tendências, ao mostrar a quantidade de negócios que foram feitos. Hoje, o mini índice, por exemplo, o mini contrato de índice, é um volume excepcional, né? 3 milhões e meio de negócios, 4 milhões, até 5 milhões, volume financeiro acima de 300 bilhões, às vezes beirando os 500 bilhões de reais. Então, isso é volume para ser operado, né? Merece ser operado. Uma tendência ocorre enquanto não houver sinais de reversão. Down também destacou isso. Você não pode achar que uma tendência terminou se não tiver sinais claros que está acontecendo uma reversão, né? Que está se iniciando uma nova tendência. É aquela fase de distribuição da tendência primária. Pode reverter ou pode continuar. Então, você tem que ter sinais claros que isso aconteceu. Ele, né, cita até a física, movimento retilíneo uniforme, inércia. Um objeto só vai mudar o seu movimento se tiver uma força que faça com que ele mude, né, a direção, o movimento. Senão, ele continua. Esse é um princípio, eu destaquei aqui, que é bem complexo da teoria de Down, e você tem que se dedicar. Por quê? Porque você identificar os sinais de reversão de tendência demanda muito estudo e dedicação. Você tem que ser um expert nisso daí, para que você consiga entrar nessa reversão logo cedo. Ou você vai ter que esperar até que haja uma superconfirmação, né? Tá aí, ó, os investidores mais experientes, eles buscam dominar esses sinais para facilitar suas escolhas até na fase de acumulação, que é a primeira fase. Só que aí são os grandes players, né, que já planejam todo o processo das suas operações, né? Desde da acumulação até a distribuição. Tendências. Como Down baseou a sua teoria em tendências, desculpe, eu coloquei aqui tendências para colocar uma pequena informação, né, sobre tendências. Então, tendências é quando o preço se movimenta constantemente, buscando níveis maiores na tendência de alta ou níveis menores na tendência de baixa. Na análise técnica, análise gráfica, nós identificamos esse movimento com o movimento dos topos e fundos, né? Topos e fundos maiores, tendência de alta, topos e fundos menores, tendência de baixa. Está aí, tendência de alta, bullish, touro, e tendência de baixa, bearish, urso. O touro é usado para tendência de alta porque ele ataca com a cabeça alta, e o urso é usado para tendência de baixa, como exemplo, né? Porque ele ataca com a cabeça baixa. Tá aí. Operar sempre a favor da tendência é a melhor opção, mas não é simples. A maioria dos traders preferem operar contra a tendência. Parece que operar a favor da tendência é contra-intuitivo. Eu imagino isso, porque o que eu vejo de traders operando contra a tendência, operar contra a tendência não tem problema nenhum. Existem técnicas para operar contra a tendência e também como existe técnicas para operar a favor da tendência. Só que você tem que utilizá-las no momento correto, né? Tá aí, ó. Os resultados, na sua maioria, são sempre, quase sempre, né, negativos. E aí, pejorativamente, né, nós chamamos esses traders de compradores de fundos e vendedores de topo. Compradores de fundos porque compram
determinando que a tendência de baixa já acabou, segundo eles, mas não acabou. Então, eles compram e a tendência continua. E os vendedores de topo determinando que as tendências de alta também já terminaram. E aí eles vendem e a tendência não terminou, continua. Agora eu vou mostrar para vocês aquele gráfico que eu falei no início para ilustrar os fundamentos, principalmente da tendência primária de Down, né? Principalmente da tendência primária. Vou colocar aqui o meu ajudante e vamos lá. Primeiro, a tendência primária, a primeira fase, a acumulação. Então, vamos lá colocar a acumulação. Está aqui a fase de acumulação, né? Vamos escrever aqui a acumulação. Está aí, a acumulação. É aquela fase da tendência primária onde os grandes players estão colocando contratos no bolso. Esse pregão aqui foi do dia 6. Payroll, isso aqui é um movimento resultado da publicação do payroll, né? Obviamente que ninguém sabia desse resultado, né? Nem os grandes players. Por mais que tenham analistas, ninguém tem certeza de nada, né? Certeza não, mas, obviamente, que os grandes players, né? As grandes instituições, elas têm uma análise que as leva a ter, às vezes, 99% de probabilidades. Então, é óbvio que eles têm essa vantagem, esse hedge. Então, aqui é a fase de acumulação. Quando saiu o resultado do payroll, né, entramos na segunda fase, que foi a fase da oferta pública, que eu vou colocar aqui. Está aí a fase da oferta pública, que é a fase que todo mundo tomou conhecimento do resultado, né? O mercado decidiu que era para baixo e todo mundo mergulha naquele movimento, vendendo. Então, essa fase aqui é a fase da oferta pública. Vou escrever aqui ao lado, oferta pública. Oferta pública, está aí. E a terceira fase é aquela fase que eu falei para vocês, muito cuidado, é a fase de distribuição. Está aqui a fase de distribuição, né? Fase de distribuição. Então, nessa fase, como eu falei para vocês, muito cuidado, porque, olhem aqui, aqui houve uma retração, né? Uma correção, mas depois a tendência foi retomada. A tendência foi retomada, né? Então, se você entra comprando aqui, você pode até comprar para fazer um scalping, de repente, sei, depende da sua estratégia. Não estou dizendo que não tenha que operar, eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado, porque aqui você pode ter a retração, né? Uma correção, um pullback, pode ter uma reversão de tendência, como teve aqui depois, mas pode ter a continuação de tendência, como teve aqui, né? Então, muito cuidado, porque senão você vira lá o vendedor de topo e comprador de fundo, né? Você compra, a tendência continua. Você vende e a tendência de alta também continua. Então, aqui, nós podemos traçar aqui, para ilustrar as tendências, a tendência de baixa, né? A tendência de baixa, aqui, ó, certo? Uma LTB, linha de tendência de baixa,
E a tendência de alta, né? Tendência de alta, que é uma LTA. No caso, seria aqui, né? Isso aí. Uma LTA, linha de tendência de alta. Pessoal, eu passei para vocês, temos aqui, eu não falei das tendências secundárias e terciárias, é que as tendências secundárias e terciárias, por causa dos fractais, elas ficam internamente aqui. Quando você tem uma tendência primária, as tendências secundárias é aquele movimento do preço indo e voltando, é a tendência secundária, né? E a terciária é a base ali. Então, por isso que eu falei que é muito mais importante para nós day traders estudar e entender bem a tendência primária, que é esse movimento de acumulação, oferta pública e distribuição que você vai ter que decidir se entra ou não, em que fase. Então, você tem que conhecer bastante. Bom, eu vou parar aqui o compartilhamento da tela para agora falar olho no olho contigo. Eu quero te pedir para que você se inscreva no canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, dê uma força. Principalmente o seu comentário. Pelo menos essa é a minha intenção, né? De trazer informação aqui para você de extrema qualidade, para quem quer ser day trader. Vou trazer tudo, vou colocar tudo aqui, já estou colocando. Preciso da tua força para, pelo menos, fortalecer esse canal. Tá bom? Safe trading e até o próximo vídeo.